Fala galera, como vão vocês? No estudo de hoje nós iremos ver a Terra Prometida, mais um marco na história do patriarca Abraão depois que ele se separou do seu sobrinho Ló. Olá, seja muito bem-vindo, você está na série Morando em Gênesis, mais uma produção do nosso canal Nômades Literários. Acompanhe a descrição desse vídeo com a divisão de capítulos e o e-book desse vídeo também na própria descrição e as fontes consultadas. Então vamos para o nosso estudo de hoje. Pois bem, pessoal, iremos tratar no tema A Terra Prometida, nos últimos 4 versículos do capítulo 13 de Gênesis, do 14 até o 18. Hoje nós vamos ver o que aconteceu com Abraão quando Ló se apartou dele, a renovação que Deus faz das promessas e da obediência mais uma vez que Abraão presta a Deus, e o nosso objetivo através dessa exposição é que Deus renove a nossa confiança nele e mais uma vez nos ajude a ver que nós andamos por fé e não pelo que vemos, e que é por essa fé que nós nos apropriamos daquilo que Ele tem prometido tão claramente na sua palavra. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 13, os versos 14 e 15, nova versão Almeida atualizada. Deus renova a promessa da terra para Abraão depois que Ló se separa dele. Deus falou com Abraão provavelmente no mesmo lugar onde ele se despediu de seu sobrinho, a região montanhosa de Betel, próxima à cidade de Ai. Por ter uma vista privilegiada, Abraão poderia contemplar a terra em todas as suas direções. Deus agora expande um pouco mais a promessa e dá mais detalhes a Abraão daquilo que ele tem planejado para o seu servo. É significativo que o texto registra que Deus só fez isso depois que Ló se apartou dele. Parece que a intenção de Moisés é dizer que tem alguma coisa dessa fala de Deus que está relacionada com o fato de que Ló se separou de Abraão. E a gente pode pensar em pelo menos 3 coisas. Primeiro, conforto. Segundo, confirmação. E terceiro, a reafirmação da promessa. Primeiro, Deus queria confortar o seu servo que agora estaria solitário depois que o único parente que lhe restava tinha se apartado dele. E com isso, Deus então aparece para confortar Abraão, dizendo que ele terá uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Segundo, Deus queria confirmar a separação que tinha acontecido, porque desde o começo que Deus tinha dito: sai da tua terra e da tua parentela, somente Ló veio com ele, o acompanhando, e era parte da sua parentela. Mas agora, finalmente, Abraão está só, e toda a parentela tinha se apartado dele completamente, desde que Ló vai embora com todos os seus bens para morar em Sodoma. Assim, essa aparição de Deus a Abraão, depois que Ló se apartou dele, serve como um marco para uma nova fase do trabalhar de Deus na vida do patriarca. Agora que ele cumpriu o que faltava naquilo que Deus disse para ele, agora Deus fará história através de Abraão. Assim, muitas vezes existem caminhos que só você pode trilhar e ninguém fará isso por você. Assim como o destino e a conquista da linha de chegada foi pensada e projetada exclusivamente para você. A cada passo que você dá, se desprendendo de toda a amarra, Deus tem preparado as conquistas dele em sua vida. Em terceiro lugar, Deus ainda queria reafirmar a Abraão que a terra toda ia ser dele.
porque Abraão tinha acabado de dar a Ló a melhor parte da terra. Ademais, com a reafirmação da promessa na posse plena da terra, a escolha de seu sobrinho se torna irrelevante. Isso nos traz uma poderosa lição. O que Deus tem para nossa vida, nada nem ninguém pode sabotar e nem tampouco ameaçar. E isto nos encoraja a confiar em Deus e não nas circunstâncias. Aqui há um contraste que parece intencional entre o que Deus está dizendo a Abraão e o que ele disse para o seu sobrinho. A generosidade pela qual ele procede, Deus recompensa de forma grandiosa. Viver pela fé é quando você projeta a recompensa de seus atos em Deus. E a régua pela qual Deus te abençoa ela é medida a partir da forma com a qual você abençoa o seu próximo. Assim podemos perceber que as palavras fé, busca e recompensa estão ligadas ao próximo. Talvez seja esse o motivo de o autor aos Hebreus, na mesma passagem que menciona Abraão um pouco antes nos versos anteriores, cita Deus como recompensador, e você vê o texto aí na tela. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompense os que o buscam. Então, sobre busca, a gente tem aqui também uma citação que categoricamente a poeta chilena Gabriela Mistral, que viveu no final do século XX, ganhadora do Prêmio Nobel, escreveu: "Procurei a Deus e não encontrei, procurei o meu próximo e nos encontramos a nós três." Então você pode acompanhar na tela que a ordem de Deus para Abraão era olhar para onde sua vista alcançasse que ele herdaria. Olhando na animação, a gente pode ver que ele está na região de Betel, e ao norte ele vê Judéia e Samaria. Um pouquinho abaixo, no ponto preto, você vê a cidade de Hebrom, que ele vê. A oeste a gente vê as campinas do Jordão, a terra de Sodoma, onde o seu sobrinho Ló está morando ali. E do lado do mar Mediterrâneo ele vê a terra da Filístia, a terra dos filisteus, que vai desde Asdod até a faixa de Gaza, do lado do mar Mediterrâneo. Essa é toda a extensão da terra prometida que Deus dá a Abraão. E ali, como ele está numa visão privilegiada, a gente pode conferir na animação que ele tem um grande campo de visão. E nessa animação a gente vê aqui também, ele vai agora mostrar-nos ali do lado do mar Mediterrâneo. Possivelmente ali a gente tem um pouquinho da ótica de Abraão. Acompanhe na animação. Ali a gente está olhando agora ali o mar Mediterrâneo. Os pontos verdes são a terra dos filisteus, que vão desde a cidade de Asdod até a faixa de Gaza. Ali é a cidade de Hebrom, onde vai ser uma espécie de sede dele. Agora a gente vê o Mar Morto, e ali no ponto em destaque em amarelo é a possível localização da cidade de Sodoma, que foi destruída por Deus. O descortinar do plano de Deus. Até então, Deus não tinha falado da extensão da terra, como nós vimos agora há pouco. Pela primeira vez, a extensão da terra é dada, ou seja, o detalhar, o que significa que nem sempre Deus revela tudo para nós de uma vez. Ele vira uma página por vez no livro da nossa vida. Muitas vezes a gente quer ir logo para o epílogo, o final do livro. Já queremos saber onde tudo vai dar, mas Deus vai descortinando os seus propósitos aos poucos, conforme o seu tempo, que é diferente do nosso tempo, que é regido pela ansiedade de as coisas se resolverem para ontem. Deus tem um propósito com a espera e com o passar do tempo para despertar em nós a dependência nele e a apreciação pelas coisas eternas, e nos ensinar a paciência e outras virtudes que estão relacionadas com promessas demoradas. Esse momento aqui é referido por Estevão, o primeiro mártir cristão, no sermão que ele prega registrado no livro de Atos, e o texto está na tela. Nela
não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Atos capítulo 7, versículo 5. Estevão, quando prega o evangelho diante dos descendentes de Abraão séculos depois da promessa que Deus faz a Abraão, e baseia o seu discurso nesse evento que estamos tratando hoje. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Versículo 16 do capítulo 13. Diz o texto que Abraão teria filhos e não somente isso, ele teria muitos filhos. E esses filhos teriam filhos a ponto de que a sua descendência seria tão numerosa como o pó da areia. Seriam numerosos o suficiente para ocupar toda aquela terra que ele tinha acabado de ver de norte a sul, de leste a oeste. Ele teria filhos suficientes para morar na terra e serem prósperos nela. Aqui Deus usa uma figura de linguagem chamada de hipérbole, cujo objetivo é exagerar o tamanho ou a dimensão de alguma coisa para mostrar a sua importância ou qualquer outro objetivo literário, e são muito comuns na Bíblia esse tipo de analogia chamada hipérbole. O alvo é destacar a fidelidade e o poder de Deus através de um homem velho, casado, com uma mulher estéril, e deles gerar uma multidão tão grande quanto os grãos de areia que existem na terra. É bom lembrar que existem os descendentes espirituais de Abrão, ou de Abraão, que somos nós. Assim já ajuda a compor a inumerável quantia. Não só os judeus que são os descendentes biológicos de Abraão, mas também os descendentes espirituais que somos nós, formando milhões e milhões. Veja a visão do apóstolo João em Apocalipse. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. Versículo 17. Esse ponto é bastante significativo. Agora, depois de ter feito essas promessas, Deus dá a ordem de levantar e percorrer a terra. Depois que Abraão voltou para a terra prometida lá no Egito, ele foi acampando até chegar em Betel, onde ele está agora. Todavia, Deus diz para ele não se estabelecer no local, porque ele foi chamado para a missão de ser peregrino. Essa peregrinação na terra significava a sua posse simbólica, especialmente pelo fato de que quando Abraão acampava no lugar, ele construía um altar como que para demarcar que aquele lugar era a terra santa dada pelo Altíssimo Deus a quem ele servia. A arqueologia e a história antiga nos ajudam a entender que havia um costume naquela época que quando alguém ia tomar posse de algum lote de terra ou cidade, ele fazia um circuito ao redor. Por exemplo, no Egito, quando um faraó novo era entronizado, ele fazia o chamado circuito do muro, ao redor da cidade fortificada que era a capital da dinastia. Muito parecido com o que aconteceu ou vai acontecer lá em Jericó, quando Deus manda que os israelitas cerquem a cidade durante 7 dias e depois a cidade seria deles. Isso fazia parte do costume do Antigo Oriente de que as pessoas, antes de entrar na posse de uma propriedade, faziam esse circuito de andança ao redor do local.
Em uma outra citação, temos um poema ugarítico datado de 1300 a 1500 a.C., que é o tempo dos patriarcas, onde o deus Baal percorreu 77 e depois 88 cidades para garantir o seu domínio sobre os seres humanos. Os textos ugaríticos da cidade de Ugarit, que também era uma religião, fornecem uma riqueza de informações sobre a religião dos cananitas e suas ligações com a religião dos antigos israelitas, que é a nossa religião. A religião de Ugarit é a antiga religião e a antiga religião de Israel não eram a mesma, mas existiam algumas notáveis coincidências. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. O último versículo desse capítulo é o versículo 18, que acabamos de ler. Os carvalhais de Manre era uma plantação de carvalhos que ficava ao norte de Hebron. Esse Manre é provavelmente o amorreu que vai aparecer no capítulo 14, mais adiante, que se torna aliado de Abraão. Ele era uma pessoa de grande poder e autoridade e tinha esse bosque de carvalhos, que é o local que Abraão escolhe para fazer o seu assentamento com a sua comitiva, onde provavelmente adquiriu os direitos através de um acordo com o Manre, para que ele pudesse ficar ali, o que não era fácil para 600 pessoas chegando assim, então era preciso ter alguma permissão para que ele ficasse ali naquela terra que foi dada por esse homem que mais tarde se tornará um aliado de Abraão. Interessante que Hebron é a cidade próxima onde Abraão vai morar. A gente tem a informação arqueológica que nessa época era a capital de um reino cananita muito forte, e que é exatamente durante o tempo dos patriarcas, confirmando o relato bíblico. E diz o texto que Abraão edifica um altar ao Senhor, provavelmente de terra batida junto com algumas pedras. O altar não era para servir de referência, não era um monumento, mas era um local de sacrifícios, porque desde o Jardim do Éden, como nós temos acompanhado em nossos estudos, já tinha deixado claro que a sua descendência santa, de onde viria a semente da mulher, deveria adorá-lo através de sacrifícios de animais. E Abraão era esse homem grande pregador que invocava o nome de Deus e oferecia sacrifícios diante dos amorreus, bem como todos aqueles povos cananeus, manifestando a sua fé no Deus verdadeiro em face à grande idolatria dos deuses estranhos que havia em Canaã. Pela fé ele vive ali, servindo ao nosso Deus. Da mesma forma, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que também é da descendência, filho de Abraão, já andou por essa terra. Ele, sendo Deus, se fez um de nós, edificou um altar lá no Calvário, onde ele se entregou a si mesmo e se ofereceu o sacrifício de si próprio, e ressuscitou vitorioso. E Deus lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, nós tomamos posse pela fé da terra de Canaã, a Jerusalém celestial, a vida eterna, o novo céu e a nova terra, que nos estão prometidos de Deus a nós e por nós. Bom, acabamos o nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal, ative as notificações tocando no sininho, curta esse vídeo, comente, compartilhe o conteúdo. Vídeo novo toda quinta-feira e até a próxima, pessoal.